Pessoal, o bicho pegou para o Pablo Marçal, tá? O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão do registro da candidatura dele por abuso de poder econômico. Eu vou explicar isso aqui melhor, tá? Mas o Pablo Marçal teve outra derrota ontem na justiça. Boulos ganha direito de resposta nas redes do ex-coach. Porque é óbvio, né? O sujeito ficou aí dias falando que o Boulos era usuário de cocaína sem dar nenhuma prova disso e achou que ia ficar por isso mesmo. Bem, agora por que o Ministério Público Eleitoral foi para cima do Marçal? Tá? A questão é o seguinte, vídeo tem até na agência pública, eles já fizeram uma matéria completa com base no pedido do Ministério Público. Vídeos de Marçal que infringem a lei eleitoral foram vistos mais de 825 milhões de vezes. E o que o Marçal fez? Marçal turbina a sua campanha com promessa de dinheiro fácil a pessoas que façam cortes de vídeo dele e postem nas redes. Ele já falou isso também em entrevistas e lives, que também viraram cortes de vídeos e abasteceram as redes sociais. Em um dos mais populares, ele disse que tem garotos de 18 anos ganhando R$400 mil com os cortes do Pablo Marçal. Aí tá aqui, um canal do Discord, né? É uma rede social que chama Discord, que é usado muito pela juventude e tal. E tá aqui, um canal do Discord chamado Cortes do Marçal promove competições diárias que premiam os usuários com mais visualizações. O vencedor leva 200, o segundo e o terceiro lugares levam 100 e 50 reais respectivamente. Também há campeonatos com duração de alguns dias que distribuem prêmios de 300 até 5 mil reais, dependendo do grau de viralização. Esse prêmio de 5 mil reais foi nesse aqui que eu coloquei o print aqui na tela para vocês. Então, olha só o que o Marçal publica, tá? Competição, né? Regulamentos da competição e tal. O seu objetivo é conseguir o maior número de visualizações possível. Esse é o critério que vai ser levado em consideração na competição em geral. Você deve postar os cortes nas mídias sociais abaixo. E aí ele dá as redes sociais, né? TikTok, YouTube e Instagram. Ele dá inclusive as orientações de como marcar o vídeo para que a equipe do Pablo Marçal consiga ver quem ganhou, né? Quem fez o corte do Pablo Marçal. O que é o corte? São os melhores momentos, né? Pegar, por exemplo, um debate que tem 3 horas e que o Marçal deu várias respostas e que todas as participações dele juntas daria, sei lá, 40 minutos de vídeo, e você achar o momento que ele deu uma lacrada e fazer só o corte daquilo e você ter milhões de visualizações. Quem fizesse o corte com o maior número de visualizações ganhava 5 mil reais. Então é o seguinte, olhando essa história toda que o Ministério Público de São Paulo apresenta, a gente chega à conclusão que o Marçal, ele é até esperto, né? Ou pelo menos ele se acha esperto. Então vocês vejam que a estratégia no sentido de conseguir visualizações foi interessante. Ele terceirizou a mão de obra, né? E deixou que a própria população ali, um monte de menino, consiga fazer o melhor corte possível e colocou essa massa de gente para fazer cortes para ele, pagando ali uma remuneração. Agora, qual que é o problema disso, né? O cara se acha esperto demais e esqueceu de olhar a legislação eleitoral, né? Porque ele não podia fazer isso. Bem, mas só pra gente fechar com as notícias desse dia 20, dessa terça-feira, aquele patrulheiro que ensinou tortura no curso do Alphacom, Ronaldo Bandeira Júnior, o nome dele, vocês lembram, né? Que falava que ia jogar o spray ali no porta-malas da viatura e tal, e ria. Ele foi demitido da PRF ontem pelo Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Ronaldo Bandeira Júnior já havia sido suspenso por videoaula em que dizia como jogar spray de pimenta impreso dentro do carro. Agora, ele foi demitido ontem por outra razão, viu? Na realidade, o Lewandowski o demitiu porque ele tem uma empresa, tá? E ele é o administrador da empresa. Ele consta lá como administrador da empresa e pela lei da PRF e a lei também do servidor público, o servidor pode até ter ações de uma empresa, ele pode ter até cotas de uma empresa, mas agora ele jamais pode ser o administrador da empresa, principalmente em função exclusiva como a dele. Bem, pessoal, todos os jornais, seguindo aqui, mudando de assunto, todos os jornais hoje tratam, né, da máxima histórica da Bolsa Brasileira. Ibovespa renova sua máxima histórica, avançou 1,36 ontem aos 135.700 pontos. Agora, eu achei muito curioso como a Folha de São Paulo deu a mesma notícia, né? Otimismo nos Estados Unidos leva a Bolsa de São Paulo a recorde. O dólar cai para 5,41. Assim, aquela coisa. É óbvio que esse otimismo nos Estados Unidos gera um fluxo maior para mercados, digamos, da periferia, como é o caso do Brasil, tá? Da periferia do sistema financeiro global, como é o Brasil. Então, os ativos de risco, eles ficam mais atrativos quando a situação fica mais tranquila. Então, é óbvio que tem interferência. Agora, o caso é o seguinte, pessoal, é óbvio que se a bolsa estivesse caindo para a mínima dos últimos 5 anos, por exemplo, eles iam dar a notícia assim, governo Lula afunda a bolsa brasileira para o menor nível em 5 anos. Seria alguma coisa assim.
Aí, entendeu? Eles não atribuiriam a um fator externo, não teria esse tipo de... Não, eles entrariam matando em cima. Isso, de certa forma, me lembrou que ontem, na Folha de São Paulo, o editorial deles estava assim: atividade econômica em alta é boa notícia, mas há riscos. Também tá de brincadeira, é aquela coisa, se a atividade econômica, né, tivesse em baixa, não teria esse mas. A notícia, pessoal, viria simplesmente assim: a atividade econômica desaba, desemprego aumenta e inflação sobe. É só isso, não teria esse mas, não teria o contexto, não teria absolutamente nada. E assim, não deixa de ser engraçado, né, dizer assim, mas há riscos. Meus amigos, economia é um organismo extremamente instável, né? Sempre há risco. A coisa pode mudar, pode estourar uma guerra e ter uma disrupção de uma cadeia, pode vir uma pandemia, pode ter uma crise, uma bolha que estoura em qualquer lugar do mundo. Então, sempre há riscos. A economia é, como eu disse, um organismo extremamente instável. Bem, notícias rápidas aqui sobre a economia brasileira, né? As construtoras no Brasil subiram no segundo trimestre com a ajuda do Minha Casa Minha Vida e o crescimento foi muito forte, viu, pessoal? Só para vocês terem ideia, a receita líquida subiu 26%, comparar o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre agora de 2024, subiu de 11 para 13 bilhões de reais, o conjunto, né, das construtoras, e o lucro líquido subiu 67%. Tá? Então, o setor da construção, eu mostrei outro dia, inclusive, uma reportagem, tá faltando mão de obra, tá? Pessoa hoje tá faltando pedreiro, tá todo mundo empregado. Outra matéria aqui que saiu ontem: venda de imóveis novos na cidade de São Paulo subiu 15% na comparação anual. E o que mais interessa, que aí pega os dados do país todo, tá? É isso aqui, tá? Esse gráfico que tá na tela. O desemprego do país vem caindo, chegou a 6,9%, que é a taxa mais baixa da última década. O outro gráfico extremamente relevante é esse aqui, né? A renda média do trabalhador, já corrigida pela inflação, ela chegou a 2.859 lá na pandemia, tá? 2021, e ela veio subindo até atingir agora R$ 3.214. E só para fechar, pessoal, tem uma matéria muito interessante hoje no Valor também, mostrando assim: a maioria dos filhos do Bolsa Família deixa de depender do programa. 2/3 dos dependentes, dos beneficiários, não seguem no auxílio e quase metade conseguiu um emprego com carteira assinada. Então, assim, são pesquisadores da PUC do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, e essa pesquisa deles durou muito tempo, tá, pessoal? Só para ter uma ideia, o estudo leva em conta os dependentes que tinham entre 7 e 16 anos em 2005, que são a primeira geração a fazer parte do programa Bolsa Família. Dentro desse universo, 64% não estavam mais inscritos no cadastro único para programas sociais em 2019, o que indica que, em princípio, eles não precisam mais de nenhum programa da União. A questão é o seguinte, né? A pessoa com o Bolsa Família, ela tem a obrigação de ter os filhos com a matrícula na escola corretamente e também com a presença, tá? Acima de 75%. E, além disso, vacinado e etc. Na escola, a criança tem alimentação. Então, uma criança que frequenta regularmente a escola, ela já está num outro patamar. Tá? Ela já está num patamar muito acima, por exemplo, do que os pais que muitas vezes não frequentaram a escola. Esse é o ponto. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.